A legitimidade para escrever sobre narrativa, as histórias e os processos de produção é uma das atividades mais reconhecidas no cinema. Algo que começa na imprensa com a figura do crítico e paulatinamente vai para a academia com o título do pesquisador. Esta função tem Salvador como uma das fontes no país, mas o poderio se enfraquece, em grande medida com a demora da Universidade Federal da Bahia em abrir um curso superior de cinema. A possibilidade de acessar filmes, textos e documentos se fixam em torno das jornadas de cinema, apoiadas pela UFBA, diga-se de passagem. É por lá que o jornalista Marcos Pierry ganha canja para seguir para São Paulo, na imprensa e no mestrado na USP, uma revisitada na geração superoitista. Chegou uma hora que eu percebi que eu gostava tanto ou mais de ler, escrever e ouvir falar sobre os filmes do que assistir os filmes. Já a mais jovem historiadora, Isabel Cruz, encontra material para defender que cinema é mais que um filme nas jornadas durante a ditadura militar, na sua dissertação de Brilho Precoce e depois na sua tese. Que meu objetivo, meu desejo é entender o cinema como objeto e como um processo, né, que tem muitas entradas, que é cultural, que é social, que é econômico, que é político, que é formativo, né, enfim, antropológico, de vários, são muitas entradas, né, para chegar no cinema. O se debruçar em narrativas e produções de realizadores negros começa a se fortalecer no corpo de um africano da Costa do Marfim. Trata-se de Mohamed Bamba. Ele aqui é homenageado por Cirlei Souza, Ana Camila Esteves e Daiane Rosário, após o seu falecimento em 2015, quando mergulhava e difundia o cinema africano no seio acadêmico. Entender naquele espaço, né, que trouxe essa ótica dos cinemas africanos, desse cinema identitário, de um cinema de representação. Nossos corpos eles eram postos nos filmes que Bamba colocava em sala de aula de uma outra forma, né? Então, Bamba para mim foi uma pessoa muito importante, né, para que eu conseguisse entender a minha existência dentro do cinema, né? Existia um cinema possível para mim, para o meu corpo, para que eu conseguisse me identificar. Ainda assim, são raras as pesquisas e os professores negros e negras com legitimidade para escrever e dar aulas nos principais cursos de cinema na Bahia. Minha história de vida com o cinema, ela só depois é que eu fui conseguir entender como é que as coisas foram se costurando, né? Eu faço parte de uma família que é basicamente formada por professores e professoras. Meus pais são professores, minha avó materna foi professora, minhas tias são professoras, meus tios, enfim. Né? Uma família negra, basicamente de professores e outras profissões também. Mas, enfim, acho que a coisa da docência, ela atravessa todo mundo, mesmo que foi fazer outras coisas. E com isso, eu sempre vivi numa casa com muito livro, muito disco, essas coisas, né? Sempre isso tudo muito presente. E meu avô materno, meu avô Osvaldo, que era uma pessoa, né? Uma pessoa fundamental também no meu percurso de formação, e tem uma coisa que é muito importante para mim, que eu só me dei conta depois, assim. Todos os sábados ele ia almoçar com a gente, né? Minha mãe e minha tia são, né, vizinhas a vida inteira, sempre moraram juntas ou muito próximas, no mesmo condomínio, enfim. E ele ia almoçar com a gente todo sábado. E nesse almoço de sábado ele levava pipoca doce, bala, queimado, não sei o quê, e o jornal. E a gente lia o jornal juntos, né? Eu aprendi a ler jornal com ele. E naquela época, isso estou falando, sei lá, dos anos 90, tinha o Jornal à Tarde, tinha aquele encarte que era a Tarde Cultural. E a gente lia o jornal juntos e a gente sentava no sofá e ele me dava o encarte do A Tarde Cultural e dizia que esse era o meu jornal. Então, esse é o seu jornal. Aí a gente lia, e eu lia aquilo, sei lá, criança
ficando adolescente, muito sem ter noção, né, do que era, do que se tratava. E eu guardava, né, esses cadernos culturais do Jornal à Tarde, eu acho que eu devo ter alguns ainda. E me lembro, assim, depois de muito tempo eu fui lembrar disso, que se falava, obviamente, sobre cinema nesses cadernos, né? Sobre Walter Silveira, sobre, enfim, né? Os nomes que são os nomes canônicos, né? Dizemos assim, quando a gente fala de cinema na Bahia. E, enfim, acho que isso ficou e eu não me percebi muito nesse lugar. Depois, enfim, acho que tinha uma relação meio comum, né, de criança com cinema, de ver filmes brasileiros, né, infantis, que nessa época significava Trapalhões, Xuxa, Blá, essas coisas, mas sem, enfim, um lazer infantil ali com meus irmãos, meus primos, meus pais. E só depois, assim, já adolescente mesmo, quando eu fui para o Cefet, né, que hoje é o Instituto Federal, lá no Barbalho, a gente tinha aulas de artes. E nessas aulas de artes a gente tinha música, teatro, cinema, dança, enfim, estou esquecendo alguma. Eram 5. Enfim, a gente tinha essas aulas e isso também foi ficando em algum lugar, né, na minha formação e eu sem me dar muito conta. E nesse período também do ensino médio que eu comecei, eu morava em Brotas, tinha que ir para o Barbalho, aí que eu comecei a andar de ônibus sozinha, a transitar pela cidade e tal, e descobri a Biblioteca Central. Então eu vinha muito para os barris, que curiosamente é onde eu moro agora, muito para a biblioteca, frequentava muito a biblioteca, lia muito e descobri, né, nesse caminho, né, dentro da biblioteca, a Sala Walter da Silveira e a Alexandre Robato. E isso foi me dando enfim, né, um caminho muito assim de curiosidade, né, de assistir os filmes num momento em que os meus amigos não se interessavam, né, pelos aqueles filmes, pelas aquelas discussões, então eu vinha muito para a biblioteca sozinha e assistia muito filme sozinha, assim. E foi isso. E aí eu fui vendo, né, a programação da Walter da Silveira, não sei nem dizer agora naquele período, isso aí eu tô falando do início dos anos 2000, quem era o programador da sala, enfim, nunca acabei não procurando saber isso. Mas assisti muita coisa. E pensando especificamente em cinema na Bahia, me lembro de ter um choque muito grande assistindo Meteorango, assim. Foi um negócio que me chocou muito. O eco, a voz do nada. No tempo. Tragam sempre o surpreendente. Lancem a dúvida em semente. No aniversário das letras, um presente da pesada. Um ano de palavras. Foi muito, muito chocante ver Meteorango. Fiquei muito impactada, tanto Meteorango quanto Caveira, My Friend. Acho que foram os primeiros filmes baianos, digamos assim, que eu assisti na sala de cinema na Walter da Silveira. E passou. Aí eu passei no vestibular, fui fazer história. Enfim, e o cinema ficou nesse lugar que era do meu prazer, do meu interesse lateral. E na graduação em História, que eu já estava interessada por outras coisas, um belo dia, né, como todo estudante de graduação duro, querendo fazer estágio, aprender coisas e ganhar algum dinheiro, um colega falou comigo, Bel, tem um estágio de pesquisa com um negócio de cinema. Você se interessa? Eu falei, pô, me interessa. Eu estava no início do curso, enfim. E aí foi assim que eu cheguei na jornada. Era um trabalho que precisava de estagiários de história, de pesquisadores em história. Como sempre, a jornada não tinha dinheiro, então era um trabalho para estagiários, que a gente tinha que fazer um levantamento ali histórico para dar um subsídio para a montagem de uma exposição de aniversário da jornada. Isso foi em 2002 ou 2003, 2003. E foi isso. E aí que eu conheci Guido, que eu conheci Nélia e que eu conheci Luiz Orlando.
A primeira pessoa que me falou de Fanon foi Orlando. Eu tenho uma cópia, uma Xerox do Pele Negra e Máscaras Brancas, que foi ele que me deu. Foi a primeira pessoa da vida que me falou de Fanon, foi Orlando. Eu nasci em Feira de Santana, né? A entrada do sertão baiano, né? Princesa do sertão, como é chamada. Nasci em 1975, de uma família de classe média baiana, sem grandes exotismos, digamos assim, né? Meu pai, né? Um homem branco, um homem que nasceu em 1915. Portanto, quando eu nasci, meu pai tinha 60 anos e minha mãe é uma mulher negra, baiana. Bem mais jovem que meu pai. Minha mãe devia ter entre 18 e 20 anos, né, quando eu nasci. Nesse momento, né, digamos assim, na infância e tal, qual é a minha lembrança do cinema? De frequentar o Cine Timbira, o Cine Íris e o Cine Timbira em Feira de Santana, os dois localizados na mesma avenida Senhor dos Passos, um na extremidade, o outro na outra, e a igreja, né, a catedral, meio que no meio, próximo da Avenida Getúlio Vargas. Especialmente o Cine Timbira. Eu tenho a impressão que, se não falha a memória, que o Íris passava talvez filmes mais adultos e tal, e os filmes dos Trapalhões, os Goonies, e aqueles enlatados americanos todos que, né, a gente fazia festa com eles, era no Timbira. Aquele fenômeno de fila, sabe? De você ficar meia hora na fila, enfim, né? Todo um sabor de cinema massivo. Eu sou cria da Sessão da Tarde, da Rede Globo, e dos outros enlatados da Globo. Eu vi muito isso. Eu me sinto quase um especialista, mesmo antes de ter estudado. Em algum momento, eu fui morar no Rio de Janeiro, ainda nos anos 80. Fui mais de uma vez. Quando eu fui mais rapazinho, talvez aos 11 anos, talvez tenha uma outra experiência marcante que eu gostaria de contar relacionada a essa minha interação, meu envolvimento com o cinema, né? Que é o fato da minha mãe, né, a dona Ezenita, dona Z, ter trabalhado, né, como bilheteira de cinema no Rio de Janeiro. Então, ela já tinha se mudado, eu fui depois morar com ela um tempo, e aí eu tinha acesso, digamos assim, às salas de cinema, né? Tinha ingressos de cortesia. Fui crescendo, né? Voltei para a Bahia, cada vez acho me tornando mais cinéfilo, né? Aí você começa a guardar revistas, a querer escrever. E na faculdade, né? Aliás, um pouco antes da faculdade, eu tive esse momento também de frequentar a Sala Walter da Silveira. Para mim era um desafio, talvez a mais, né? Em relação à experiência da Bel, pelo fato de eu morar bem distante, né? Nessa época eu morava em Lauro de Freitas, tinham poucos ônibus, a gente tinha que querer muito ver um filme. A Sala Walter passava filmes que não passavam em outro lugar. E aí, quando eu ingresso na faculdade de comunicação para estudar jornalismo, de algum modo, era também, né, um ambiente de estudo e de mobilização, ou pelo menos um dos ambientes da cidade de Salvador, para a questão, né, da produção de vídeo, do cinema e do audiovisual. Nós tínhamos lá alguns professores, né, do lado do cinema, né, que lidavam com o assunto cinema. André Setaro não é o único, mas talvez seja o mais, né, notável, o mais conhecido, né, o mais badalado. E eu tive uma relação intensa com o André, né? O André se tornou meu amigo, meu mestre. Acabei, anos depois, participando da equipe que selecionou, né, os textos, as críticas dele, que compuseram a antologia maravilhosa, né, que foi feita sob a coordenação do Carlos Ribeiro. E aí, com as aulas do André Setaro, eu tenho os cadernos até hoje, né, tanto os meus cadernos quanto algumas apostilas mimeografadas que ele costumava entregar para a gente. Com essa experiência de aluno da Facom, eu acho que a coisa foi ficando séria. Eu fui tomando gosto por aquilo. Chegou uma hora que eu percebi que eu gostava tanto ou mais de ler, escrever e ouvir falar sobre os filmes do que assistir os filmes. De tão prazeroso que era. Parecia que a experiência estava incompleta, sabe? Não dava para assistir sozinho e dormir ou guardar aquilo para mim. Eu queria perguntar para as pessoas, eu queria convencer as pessoas de que o que eu tinha sacado tinha a ver, que eu queria testar, né, as minhas constatações, as minhas primeiras análises, digamos assim, né? Acabou que, ao longo do período da graduação,
que eu fiz entre 1994 e 1999, né, por conta das várias greves, né, eu fiz tudo encaixadinho, bonitinho, mas houve uma série de greves aí que acabou, enfim, atrapalhando lá os currículos, né. Ao longo dessa graduação, eu peguei o máximo possível de disciplinas ligadas, né, ao audiovisual, né, cinema, televisão, vídeo. Acabei fazendo um TCC que não é uma grande reportagem, um livro-reportagem, né, é um vídeo, é um curta-metragem experimental, chamado Queda, um vídeo B, e eu sempre tive muito gosto por isso, né? Me tornar um jornalista, porque que essa é a minha formação, atuei como jornalista também, enfim, né? Acaba trazendo para a gente uma visão de mundo, né? Como você tem a visão de mundo, talvez, da história, da qual a Bel é aqui a detentora, eu acho que o jornalismo também me forneceu isso, né? Então, a forma como eu chego no cinema, na pesquisa, né? A experiência da docência, sala de aula, etc., né? A experiência prática também que eu tenho, especialmente como roteirista de televisão, eu acho que tem muito a ver com essa meia graduação, digamos assim, que eu fui forçando dentro da própria Facom. Foi muito, muito bacana. Esse curta, ele acontece no rastro, no fluxo, na influência, né? Na energia, digamos assim, de alguns colegas que tinham, antes de mim, já feito, né, um vídeo como TCC, como trabalho de conclusão de curso, para quem está se tornando jornalista. Eu quis muito fazer jornalismo, eu tenho muito orgulho, né, acho que não poderia ser outra coisa, mas em algum momento, né, quando a gente começa a fazer vídeo, começa a escrever, etc. e tal, eu comecei a me ressentir de uma graduação em cinema. Então, o jornalismo, em algum momento, me leva para São Paulo. Primeiro eu fui morar, concluí a graduação em 99, fui morar no Rio de Janeiro, fiquei alguns meses no Rio de Janeiro, acabei conseguindo um emprego melhor em São Paulo, fui morar em São Paulo. Talvez em termos de geografia seja outro ponto importante para eu falar, né? Feira de Santana, Salvador, Rio de Janeiro, depois, né, a graduação, né, na Bahia, e essa, né, de novo passando no Rio, e essa presença em São Paulo, já como adulto, morando, trabalhando, né, dono do meu nariz, foi bem marcante. Por isso que eu falei que minha trajetória é bem, assim, digamos, tradicional, né? Apaixona-se pelo cinema assistindo Chaplin e Faroeste, né? Quando vai morar em São Paulo, descobre, né, as curadorias, os festivais, enfim, né? Mas foi isso mesmo, eu não posso falar para vocês outra coisa. Morar em São Paulo, para mim, foi determinante. A oferta de opções culturais, inclusive de opções, né, ligadas ao cinema, desde cursos de formação, amostras, homenagens, debate, enfim. Eu fiz quase uma graduação nesse rolê, entre 1999 e 2003. Em 2002, né, nesse período assinalado, eu entrei no mestrado, na Escola de Comunicação e Artes. Uma coisa muito bacana, fico muito feliz de falar, tenho muito orgulho, gente, não consigo ser comedido na minha exaltação aqui disso, porque, morando em São Paulo, tive contato com alguns filmes baianos que eu não conhecia, com vários, na verdade, alguns eu conhecia um ou outro, mas vários eu não conhecia, né, por obra do Rubens Machado Júnior, né, professor da ECA também. Ele era curador, né, de uma mostra no Itaú Cultural, chamada Marginália 70, uma mostra grande que abarcava todas as linguagens artísticas e etc. E aí tinha um recorte do Super 8 brasileiro, e o baiano tinha um destaque, uma presença dentro das centenas de filmes muito bacana. Para mim foi um exercício muito importante, foi muito impactante ver filmes baianos até então relegados como filmecos ou filmes menos importantes do que os filmes do Glauber, do Roberto Pires, com esse lastro curatorial, né? Com uma curadoria dentro do Itaú Cultural em São Paulo, ou seja, fora da Bahia, objeto de debates, com a presença dos realizadores da Bahia, enfim. Teve esse momento assim da mostra Marginália 70. A mostra acontece talvez entre 2000 e 2001. No momento seguinte, 2002, eu ingresso. Muito bom. E aí eu me senti muito ousado, achei que não ia rolar, de propor, né, um projeto de pesquisa, né, com recorte dos filmes baianos que estavam nessa mostra do Itaú. O projeto acabou sendo aceito, tive interlocução muito boa com o professor Rubens Machado, um querido amigo, tornou-se também ao longo do tempo. E foi
essa pós-graduação, esse mestrado na ECA, né, enquanto eu trabalhava como jornalista em São Paulo, que eu acho que me deu né, esse degrau, digamos assim, essa constatação, né, de que você tinha uma série de coisas bacanas, uma série de valores, uma série de filmes, histórias, de personagens ligados ao cinema baiano, que valia a pena a gente recuperar essa história e tentar propor análise, né, algumas interpretações, enfim, né, registrar isso, né, numa dissertação e pontuar as coisas que naquele momento ali eu conseguia através de sei lá, né, de um quadro de referência teórica, né, de uma bibliografia X e do pacote de entrevistas que você faz, da orientação, enfim, né. Eu acho que eu virei gente grande aí, como pesquisador ou como uma pessoa de cinema, digamos assim, né. Me deu muito material, me deu muito repertório. Esse exercício de ser obras baianas, diretores baianos fora da Bahia, especialmente num lugar como São Paulo, foi muito impactante. Muito impactante. Em alguns casos, eu já conhecia os cineastas e não conhecia os filmes, para vocês terem ideia. E aí achei que eu tinha uma missão. Eu lia os livros do Jean-Claude Bernardet, do Ismail Xavier e outros autores brasileiros, as análises do cinema novo, etc. Achava aquilo maravilhoso e não conseguia enxergar o que é que eu poderia trazer de novidade com isso. Eu já tinha essa pretensão. E eu achava muito bem articulado ali, muito, muito bem resolvido, né? Nessas obras, nessa bibliografia clássica do cinema brasileiro. Quando eu senti esse desejo de trabalhar com filmes, entre aspas, menores, que não tem esse lastro, né, do longa-metragem de 35 milímetros de ficção, foi uma vertigem, assim. Então, eu acho que esse movimento de você pegar aqueles curtas do Super 8 com aquela cara de amadorismo, né, flagrante, mas que quando você vai assistir, né, e você entra na onda ali do Edgar Navarro, do Paula Ribeira, Fernando Berens, José Araripe, né, para pegar alguns desses cineastas aí. No doutorado, eu enfim, já estava envolvido com outros interesses, ainda querendo focar na questão baiana, brasileira, mas tentando dar um passo além, né? Talvez sair de aspectos mais historiográficos e discutir linguagem, né? Aprofundar, né, essa discussão de linguagem mesmo, né? Eu tinha ficado apaixonado pela relação entre cinema e dança. Ainda na Bahia, fiz uma disciplina com a Ivani Santana de dança, na escola de teatro, para eu criar algum repertório, né, para eu, né, criar pedal para fazer essa relação. Amarelei no meio do processo, quando terminou a disciplina, me senti muito verde para discutir dança, achei que seria uma caminhada longa, fiquei meio, enfim, fiquei meio cambaleante, digamos assim, né, com essa coisa da pesquisa. E aí o samba foi vindo, né? O samba foi vindo, eu fui constatando coisas, acabei fazendo uma pesquisa de doutorado que é cinema brasileiro e samba. O nome da minha tese é Cinema, Samba, Canção e Improviso. Cadências de vanguarda no filme brasileiro. 1957, 1987. Aí eu faço um recorte desses filmes, né, de 8 filmes, 6 realizadores e 4 sambistas. Eu tentei enxergar Noel Rosa, Zequete,
Batatinha e Nelson Cavaquinho enquanto cineastas. Tentei enxergar esses sambistas enquanto cineastas. Como é que a presença deles, das canções deles, né, deles como atores também, enfim, né, ou até em equipe técnica, como é que a presença desses sambistas nos filmes, com a sua contribuição, de algum modo interagia, intervinha, participava ali, né, de um discurso audiovisual no discurso desses filmes. Por outro lado, tentei fazer uma brincadeira, digamos assim, né, de enxergar, tentar ver também os cineastas como sambistas. Então, fiz um jogo de palavra para mim mesmo e tentei trabalhar com isso. Quem foi Mohamed Bamba? Mohamed Bamba nasceu em 23 de dezembro de 1966 na Costa do Marfim, onde ele passou a infância e a adolescência e onde ele estudou na Universidade Nacional de Abidjan letras com literatura espanhola. E foi nessa universidade onde ele teve o primeiro contato com a língua portuguesa brasileira. Então, Bamba se apaixonou por essa língua, que foi o que levou ele a querer vir ao Brasil. Então, ele participou de um programa de pós-graduação aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo. Então, ele veio da Costa do Marfim para São Paulo fazer o mestrado dele aqui na USP, na Faculdade de Letras da USP. Aqui ele desenvolveu uma pesquisa de mestrado que não estava totalmente ligada ao cinema, mas que de forma indireta o cinema tinha a ver com a pesquisa dele. Ele trabalhava as interações, né, intersemióticas no cinema, voltado mais para as legendas do filme, né, para essa coisa da linguagem mesmo, da língua falada e língua escrita. Então, não tinha uma relação direta com o filme, né, com o cinema. Só no doutorado dele é que ele realmente começou a se debruçar em uma pesquisa mais geral sobre o cinema, sobre recepção cinematográfica. Até então, essa recepção não era ligada totalmente aos filmes africanos. Era em relação ao cinema de forma geral. O interesse específico de Bamba pelos cinemas africanos foi quando ele começou. Ele foi convidado por uma pesquisadora, Alessandra Meleiro, para escrever a introdução de um livro que chama-se Cinema no Mundo. Acho que, se eu não me engano, o nome do livro é esse, Cinema no Mundo, onde especificamente era uma parte sobre cinemas africanos. E aí ele despertou esse interesse pelos cinemas africanos e começou a estudar sobre esse assunto. Na verdade, ele veio para Salvador convidado pela FTC, né? Pela professora Marise Berta, e ela convidou para ele participar do curso de cinema da FTC, aqui em Salvador, onde ele foi professor. E aí foi o primeiro contato dele com o cinema. E aí ele começou a trabalhar especificamente com disciplinas voltadas para o cinema. Ele trabalhou também em outras faculdades aqui, né? Trabalhou na FIB, trabalhou na Faculdade 2 de Julho, trabalhou também na UXAL e na UFES de Feira de Santana. Então, em disciplinas diferentes, algumas disciplinas voltadas para a área dele de linguagem, para a área de literatura, e disciplinas que tratavam de cinema em específico, mas não trabalhava diretamente o cinema africano. O cinema africano surgiu a partir desse convite que a Alessandra fez e que ele começou a escrever sobre o tema, e aí ele foi se debruçando sobre a temática e passou a escrever artigos, publicar artigos
sobre a temática. Bamba fez o concurso para professor da UFBA e entrou na Faculdade de Comunicação para dar aula no curso de comunicação. Ele dava aula também no BI, né, no curso do bacharelado interdisciplinar de artes da UFBA, especificamente no curso de cinema. E ele trabalhava disciplinas como teoria da imagem, como linguagem cinematográfica, disciplinas ligadas ao cinema de um modo geral, não especificando o cinema negro, apesar de que ele sempre trazia exemplos de cinemas africanos, né, em suas aulas. Mas ele trabalhava de uma forma geral o cinema na Faculdade de Comunicação. Mas Bamba sempre estava participando de eventos voltados para os cinemas africanos. Ele tinha um GT na Socine, onde ele trabalhava, escrevia, né, publicava artigos também sobre cinemas africanos e outras mostras, né, África Hoje, todas essas mostras que tinham pelo Brasil e também fora do Brasil, como tem um festival de cinemas africanos em Nova York, que ele já foi participar, e vários outros festivais de cinema, os quais falavam especificamente de cinemas africanos que ele participava, cinemas negros e cinemas africanos. E eu gostaria que você falasse, Bel, sobre você é uma historiadora, certo? Uhum. Que vai se meter na jornada e acaba construindo essa ideia de que o cinema é mais que um filme, né? Sob uma perspectiva de uma historiadora, de uma educadora. Quais foram essas condições de pesquisa, né? Tanto empírica, ou melhor, tanto documental quanto oral, né? Quais foram essas condições que você encontrou nessa sua caminhada? Primeiro foi uma surpresa, né? Como eu falei antes, eu cheguei na jornada por uma casualidade, assim, né? Para quem acredita em casualidade, enfim, foi completamente casual chegar na jornada, chegar em Guido e chegar em Orlando, né? Que, assim, são duas figuras fundamentais inicialmente na minha formação nesse caminho. Então, assim, quando eu chego no cinema, início eu acho que é um caminho muito particular, porque não passa pela cinefilia e nem nada disso. Eu sempre digo, eu chego no cinema pela história mesmo. Foi muito pela pesquisa documental, né? Então, quando eu descobri a jornada, ou quando a jornada me descobriu, enfim, sei lá, eu fui pelo caminho do arquivo, né? E que, na verdade, não posso nem dizer que é um arquivo, porque um arquivo pressupõe um espaço organizado, né? Fundo, pastas, enfim, uma terminologia técnica de localização das coisas, que em relação à jornada, né, de forma particular, não existe ainda, e que para o cinema brasileiro, de forma geral, continua sendo muito complicado, haja vista, né, algumas coisas que Pierre já pontuou sobre a dificuldade de acesso, que não são particulares do cinema na Bahia. Isso é um desenho, me arrisco a dizer, muito amplo, muito geral, mesmo em espaços que parecem mais estabelecidos sobre isso. Então, quando eu, né, fui conversar com o Guido e meio entender, aí o que eu descubro? Existia esse material que estava no escritório da jornada, que já era uma imensidão, e isso eu estou falando de 2003. Existia o setor de cinema, que foi, né, para onde eu fui muitas vezes na Facom conversar com o Orlando e ele me mostrar coisas, né, muito material, muita documentação, coisas que eu mexi ali em 2003, 2004, que eu só fui conseguir usar na tese. Assim, então, eu tenho essa relação com essa documentação que começa em 2003 e que perdura até hoje. Tem documentação na casa, né? Na casa de Guido, da família, né? Mila e tal. Tem documentação, né, na Cinemateca Brasileira, na Cinemateca do MAN, fora os jornais, essa documentação que Pedro fala, né? Que consultou também no setor de memória da Biblioteca Central da UFBA, era a documentação do setor de cinema. Então, assim, quando eu falo isso tudo, né, fora assim, coisas que tem na Dimas, etc., é para a gente ter noção do tamanho e do significado que a jornada tem, né, enquanto um espaço fundamental
e que isso eu falo na tese, né, que é um coroamento, digamos assim, de um processo que começa com o Clube de Cinema da Bahia nos anos 50, né? Então, o que a jornada desenvolve durante muito tempo tem germes, né, tem raízes que são anteriores e que fazem a gente remontar até o Clube de Cinema. Assim, eu não gosto muito de uma ideia que é teleológica ou que é de causalidade, uma coisa necessariamente liga a outra, porque a história não é isso, né? Mas é possível mapear caminhos, perceber confluências, entender perspectivas, campos de construção. E nessa perspectiva, para mim, é que cinema é mais do que filme, porque o cinema ele é eu fico brincando às vezes né, nos cursos com os alunos e tal, né, que meu objetivo, meu desejo é entender o cinema como um objeto, como um processo, né, que tem muitas entradas, que é cultural, que é social, que é econômico, que é político, que é formativo, né, que, enfim, antropológico, blá, de vários, são muitas entradas, né, para chegar no cinema. E a minha, ela é histórica e historiográfica. E nessa perspectiva, o que eu consigo entender, né, quando a gente tem todas essas pessoas, seja no cineclubismo, sejam nos festivais, né, nos vários outros cursos, como o Grupo Experimental de Cinema, se mobilizando para fazer filmes, isso é, né, o filme ele é talvez o objetivo final, mas ele cria uma série de processos, né? Ele vai se relacionando com uma série de processos para que ele aconteça, que passa por esse caminho que é formativo. Então, lidar com essa documentação foi me dando essa noção que para entender o que é cinema, eu não posso falar só dos filmes. Eu tenho que entender esse processo que é muito maior e que, por exemplo, está no interesse que, né, nessa sensação que as pessoas têm de estarem na sala de cinema, né, daquilo que mobiliza a gente para ler uma crítica, para escrever uma crítica, para pensar, aquilo que faz com que as pessoas se reúnam para fazer um filme, né, os grandes debates, os pequenos debates, as celeumas que estão ali envolvidas, os textos que são de formação também, como esses textos são construídos, o que é que move o campo cinematográfico de uma forma mais ampla. Então, o que me deu essa perspectiva foi justamente lidar com essa documentação que não era fílmica, né, que não eram os filmes. Porque, primeiro, que quando eu comecei a mexer com essa documentação, eu não conseguia ver os filmes. Muitos desses filmes continuam desaparecidos, por exemplo. Muitos desses filmes, ou eles existem nos seus suportes, mas não podem ser vistos pelas condições precárias. Outros desses filmes eu consegui assistir, sei lá, por exemplo, quando eu estava fazendo doutorado em São Paulo, numa casualidade de uma amostra, por exemplo, numa das jornadas, houve uma amostra de cinema experimental argentino, de Super 8 argentino. Em 2017, se eu não me engano, 2016 ou 2017, houve uma amostra na Vergueiro, né, no Centro Cultural São Paulo, de Super 8 experimentais argentinos. Quando eu peguei a programação, né, que eu peguei o programa, que eu vi, os filmes que passaram nessa mostra em 2017, em São Paulo, foram filmes que foram exibidos nessa mostra de filmes experimentais argentinos dentro da jornada. Eu, durante o período da TVE, tentei, em algum momento, né, inventariar um pouco a jornada. A gente exibiu filmes, fiz entrevista gigante com o Guido para virar um especial Guido, né? Essa coisa da memória, da história. Só que são materiais que... A grande entrevista que eu fiz com o Guido e a grande entrevista de 3, 4 horas com o Roque Araújo são materiais que foram só feitos e não editados. Minha moral na TV não me permitia sentar na ilha, porque eu também tinha outra função de assessor, enfim, né? Eu tinha autorização para captar, gravar e ia me virando para editar. Então eu não fui competente, eu não consegui pegar esse material para mim, eu não sei se está lá no arquivo, e seria um pacotão, digamos assim, né? Do jeito que Guido conseguia fazer. Se juntasse o material de vocês dois com isso, etc., acho que a gente ia, né, ficar robusto mesmo. Provavelmente o tipo de pergunta que a gente faz é diferente, né? É uma pena. Choradeira, só choradeira, desculpa. Para terminar a choradeira, se você falando do Luiz Orlando... Luiz Orlando teve dificuldade até para morrer com dignidade, a gente sabe disso. Sim, né? sim. Aquilo que eu falei, eu não quero tapar... Quando eu falei mais cedo sobre a questão negro, não negro, etc. e tal, eu não quero tapar nenhum sol com peneira. Então, assim,
o que é um livro, uma biblioteca diante do cara daquele jeito, né, meu? Foi triste na época, vocês lembram disso? Foi ruim. Foi vergonhoso para todos nós, inclusive. E ano passado, o irmão de um amigo meu, o irmão de Zezão, vocês dois conhecem Zezão. Claro. Zezão me contou que... Pois é, o irmão de Zezão ligou para o Zezão contando, porque morava próximo, que a Sunny Filmes de Oscar Santana tinha jogado tudo fora, tava tudo na porta de casa no lixo, cara. Filmes, papel, filme, material da Sunny. Então, assim, tô, né, repetindo o que a gente já conversou aqui. Vou dizer a vocês memória. assim. Tem uma questão que é super delicada em torno disso tudo, assim. Tem uma questão que é muito delicada em torno disso tudo. É muito difícil, depois que as pessoas envelhecem, né, e morrem, as famílias lidarem com esse volume de documentação. Porque se tem uma coisa que eu acho que é muito comum a essas pessoas, a Orlando, a Guido, a Oscar Santana, enfim, Walter da Silveira, né, entre outros, assim, é que eles, pelo que eu vejo do volume de documentação que eles organizaram a respeito de si mesmos, eles sabiam a importância do que eles estavam fazendo, né? Então, existia na prática deles, eu acho que isso é muito significativo, assim, olhando, né, depois, né, da minha posição como pesquisadora, a consciência sobre a importância do que eles faziam, e eles tinham essa consciência, e, portanto, essa documentação toda que eles mesmos, de forma, às vezes, mais organizada, às vezes mais precária, conseguiam juntar sobre as coisas. Só que depois que essas pessoas morrem, ou elas envelhecem, ou enfim, isso se torna, de uma forma geral, eu estou falando aqui, para as famílias um entulho. Então, esse movimento de descarte, ele é muito comum. Ele é muitíssimo comum, assim. Não é um privilégio às avessas nosso, né, assim, da Bahia. Ele é comum. Esse movimento ele é muito comum e ele é muito delicado porque muitas vezes as pessoas, assim, não têm, e aí que eu não estou passando pano para as instituições porque não é a minha função, né, de defender nada nem ninguém, assim, mas é muito difícil institucionalmente você saber que isso está acontecendo se ninguém te avisa, né? E por um outro lado, assim, existe uma dificuldade das pessoas entenderem. Eu acho que isso está na própria ideia do que é cinema de uma forma geral, socialmente, das pessoas entenderem que os filmes são importantes, os cartazes, os livros, a documento, tudo isso é importante. Bamba, para mim, foi uma pessoa muito importante, né, para que eu conseguisse entender a minha existência dentro do cinema, né? Existia um cinema possível para mim, para o meu corpo, para que eu conseguisse me identificar e que eu continuei na universidade, inclusive, por conta dessa disciplina com ele. Ele virou um grande amigo, ia ser futuramente meu orientador em um outro curso que eu ia fazer dentro da Faculdade de Comunicação da UFBA, mas, infelizmente, a gente acabou perdendo ele em 2015. Eu tinha muitos projetos, né, em mente. Antes de entrar na universidade, eu já trabalhava com audiovisual, já trabalhava com TV. A minha entrada na universidade foi na busca mesmo eu acho que eu falo muito que é de uma licença acadêmica para atuar na área de cinema, e depois eu vi que não precisava de nada disso, né, que é uma mera formalidade, que a gente acaba vendo que tem muitas coisas que estão no nosso cotidiano que eu já sabia, que a universidade nem sempre consegue abarcar a vivência de estar num set, de estar dentro de uma equipe de cinema, de estar em contato com pessoas mais velhas nesse mercado, que acaba lhe ensinando mais, né? Como é que foi essa trajetória de vida, e você como historiadora, como pesquisadora, como mulher, como isso vai... como essas múltiplas identidades que a gente carrega, né? Como elas foram atravessando sua jornada e sua história de vida também como pesquisadora na área de cinema, e como isso hoje está sendo colocado para ti, né? Como é que essas negociações, essas múltiplas identidades vão fazendo parte da sua trajetória? Dentro desse lugar da pesquisa, né? Quando eu fui fazer a seleção do mestrado, o meu projeto, obviamente, era o único projeto que falava sobre cinema, né? Só que
aquela coisa, a gente sabe, o projeto são as cegas, etc e tal, até chegar na entrevista. Quando chegou na banca, né, na entrevista, uma das pessoas falou assim, a gente ficou muito tempo sem saber de quem era esse projeto. E me surpreendi em saber que o projeto era seu, Bel, porque eu imaginava que você estudava qualquer coisa relativa aos processos de escravização, não sei o quê, história do negro e tal. Sim. Então, assim, esse é um ponto que ele sempre vai atravessar a minha trajetória. E aí é uma coisa muito curiosa, porque isso tanto vem, né, de pessoas não negras ou pessoas brancas, quanto de pessoas negras também. Né? Existe uma expectativa, né, ao me ver, né, enquanto professora, pesquisadora, mulher negra, etc. e tal, que as minhas pesquisas, que os meus interesses necessariamente convirjam para esse lugar que é o da discussão sobre cinemas negros, sobre mulher negra no cinema, sobre, enfim, imagem do negro, essas questões que são fundamentais e, enfim, de alguma maneira eu tenho até me aproximado mais recentemente. Eu não tenho nenhuma dificuldade de me assumir como um negro, uma pessoa negra, porque afinal de contas eu sou um negro, mas já me incomodou mais de uma vez a mim ser atribuído isso, né? Um cineasta negro, um professor negro, ou então baiano, sabe? Eu não gosto disso. São pessoas, né? São pessoas, homens, mulheres, enfim, né? que trabalham com cinema ou vendem feijão. Enfim, me traz um incômodo, sabe? Eu até pensei, Pedro, se isso não é uma espécie de algum complexo, algum racismo que eu tenho aqui dentro, sabe? Eu sempre tive muita tranquilidade, minha vida foi uma platitude no que diz respeito a essas questões raciais e de cor. Claro que eu já passei uma dificuldade ou outra, mas talvez eu tivesse dificuldade aqui em lembrar um fato significativo, algum trauma. Claro que já rola todo dia, não estou escondendo isso. Mas para a bagaça que eu vejo acontecer com os nossos brothers, nossos irmãos, me senti até privilegiado, talvez por vir de uma cepa aí da classe média, sabe? Estudar em colégio particular. Então, Bamba foi uma pessoa que entrou na minha vida quando eu estava no mestrado, né, lá no Pós-Com, da UFBA. Ele era professor do Pós-Com. Eu não cheguei a ser aluna dele, o que é engraçado, né? Porque foi uma pessoa que me ensinou tanto, mas eu não fui formalmente aluna dele, né? Fomos colegas de pesquisa ali no grupo de pesquisa. Ele foi a pessoa que trouxe os cinemas africanos para minha vida, né? Claro que eu já tinha visto filmes africanos antes dele, obviamente, mas foi ele que trouxe esse universo para mim no nível da pesquisa, né? Ele chegava para mim com um monte de livro, assim, já marcando os capítulos que eu tinha que ler. Ele era muito cuidadoso nesse sentido, muito incentivador também, né? Ele viu que eu tinha assistido um filme e tinha ficado muito maravilhada. E aí ele falou, nossa, você tem que ler isso aqui, você tem que fazer não sei o quê. E isso era uma coisa dele, né? Ele era essa pessoa sempre generosa, sempre muito incentivadora, né? Então ele foi essa pessoa que foi esse impulso para mim na pesquisa dos cinemas africanos. Eu antigamente estudava cinema espanhol, autoria, não tinha nada a ver. Mas foi uma paixão que surgiu, né, a partir desse incentivo dele. Que foi muito honesto, né? Não foi uma coisa assim, tipo, você tem que assistir filmes africanos porque isso é a única coisa que presta no mundo. É porque era uma paixão dele e ele era essa pessoa que dividia as paixões, né? Ele sempre compartilhava as paixões em tudo, não só no cinema, na música, qualquer coisa. Ele era sempre foi essa pessoa. Eu digo isso assim sem o menor problema. Bamba foi o único pesquisador no Brasil que levou a sério os cinemas africanos, no sentido de pensar os cinemas da África como cinema em primeiro lugar, né? E não enquadrar os cinemas africanos em várias caixas teóricas, que são prisões, na verdade, né? Ele pensava muito os cinemas africanos no contexto do cinema do mundo. E isso era de uma contribuição imensa, assim. A contribuição que ele deixou, todas as publicações, tudo que ele fez foi muito... até hoje é muito importante, né? É um legado, de fato, assim. E é impressionante porque na academia brasileira as pessoas ainda não têm esse tipo de atitude mesmo, de gesto com relação aos cinemas africanos.
Então eu não tive tempo de pesquisar com o Bamba, né, assim, oficialmente, nesse vínculo da universidade, mas ele, absolutamente tudo que eu faço hoje, tanto na pesquisa como na curadoria, vem muito de incentivo dele, vem muito de todo o gesto que ele teve comigo, de incentivo e de acreditar em mim também, né? Ele tinha muito isso de olhar para você e saber que você pode lidar com aquela pesquisa, que é uma coisa que vai para frente. Ele te incentivava de uma forma muito generosa. A última pesquisa que Bamba estava desenvolvendo, né, no processo de pós-doc que ele fez nos Estados Unidos, que ele não terminou, né, porque ele faleceu no início dessa pesquisa, foi justamente sobre festivais de filmes africanos na África e no mundo, né? E aí alguns festivais que ele analisava eram mostras de cinema, mostras de cinemas africanos aqui no Brasil, e ele justamente estava interessado em entender como que os públicos brasileiros interpretavam esses filmes, como que os públicos brasileiros criavam expectativas em torno desses filmes, que é uma coisa que eu vivo hoje, né? Eu vivo isso na prática, eu vejo na prática que existe realmente um horizonte de expectativas de públicos afrodiaspóricos, e no caso específico aqui do Brasil. Então eu fico tendo um pouco essas conversas imaginárias com ele, né? Tentando entender junto com ele o que está acontecendo, e eu imagino que ele ia ficar muito feliz com esse movimento todo, né? Ele ia ficar muito feliz da gente conversar sobre isso, pensar junto mesmo sobre isso, que é uma questão muito mais complexa do que eu poderia imaginar, mas que ele já estava antecipando há muito tempo, né? Então, Bamba é essa pessoa, assim, que sempre foi muito, não só generosa no sentido das relações, né? As relações que ele tinha com a gente, mas ele era muito generoso no sentido da própria pesquisa, no sentido de entender as questões de pesquisa que estavam sendo colocadas ali diante desse grande objeto, desse grande universo que são os cinemas africanos. Então, eu sempre digo, assim, a gente tem um memorial, né, que fizemos eu e a Cirlei Souza, que é a companheira dele quando ele faleceu. A gente fez um memorial, mahomedbamba.com, onde a gente reuniu toda a produção intelectual dele, os livros, os artigos, os capítulos de livro, tudo para poder todo mundo encontrar em um lugar só todo esse legado, né, que ele deixou, que foi um legado realmente, é um legado fundamental para qualquer pessoa que estude cinemas africanos em língua portuguesa, aqui no Brasil ou em qualquer outro país de língua oficial portuguesa. E ele faz muita falta, né? Ainda hoje ele faz muita falta. Mas ao mesmo tempo eu sempre digo que Bamba tá em tudo. Ele tá em tudo que eu faço. Ele tá em tudo o que eu penso. Ele tá em tudo que eu escrevo. Então tudo que a gente faz realmente é inspirado nele e ao mesmo tempo dedicado a ele, né? Então, é isso, eu acho. A gente vendo uma geração de mulheres que tiveram um caminho, né? Um caminho traçado para que a gente pudesse hoje em dia estar podendo falar sobre os nossos corpos nas telas. Então, para a gente é muito importante, né, levar esse legado, trazer o nome de Bamba, mas também o nome de muitos outros cineastas, né, que fizeram história e pesquisadores que colaboraram para que a gente pudesse construir a nossa imagem, né, a gente falar de nós, né, da forma que nos cabe falar, né, que a gente... Então, Antônio Olavo, Léa Garcia, Larissa Fulana de Tal, Thaís Amor Divino, são tantos e tantas, né, que a gente pode falar aqui, mas eu acho que a nossa missão, né, que a gente leva esse nome de Bamba, é que de fato esse nome dele acabe representando também essas pessoas, né, que contribui tanto para que o cinema negro ele seja um cinema representativo, mas não só representativo, né, um cinema que traga a coletividade, que chegue e tem que chegar. Então a gente pauta essa coletividade através das periferias e essa representação também através desse espaço. Então acho que Bamba vive por cada exibição que a gente faz, por cada bairro que a gente passa, a gente vai levando esse nome.